Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou professor associado de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe de serviço de hematologia do Hospital Universitário da mesma universidade. A gente vai dar continuidade à programação aqui sobre o papel do Free Light e eu vou falar sobre dois assuntos hoje. O meu primeiro assunto vai ser o Free Light, o papel do Free Light no mieloma múltiplo, tanto no diagnóstico quanto no monitoramento da doença. Para vocês compreenderem melhor, o mieloma múltiplo, na sua grande maioria das vezes, secreta uma proteína monoclonal, chamada proteína M. Vocês veem aqui esse exemplo, um plasmócito normal, ele vai secretar todos os subtipos de cadeias de imunoglobulina, IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, e quando a gente corre uma eletroforese de proteína, vai se ver essa curva, com as proteínas, as imunoglobulinas correndo aqui entre a região de gama e a região de beta. Então essa é uma curva de uma eletroforese de proteínas séricas normais. Quando se tem um clone maligno, um clone do mieloma, ele vai produzir apenas um subtipo de imunoglobulina com um tipo apenas de cadeia leve. Quer dizer, IgG-kappa, IgG-lambda, IgA-kappa, IgA-lambda, etc. Quando a gente vai fazer uma eletroforese de proteína, o que vai se ver é uma curva como essa aqui, com a presença de um pico monoclonal na região de gama, nesse caso aqui, que vocês veem que é muito parecido com o pico monoclonal da albumina. Dentro desse critério, vocês veem aqui com maior detalhe, um subtipo de mieloma do subtipo IgG. E vocês veem aqui o pico monoclonal, essa eletroforese de proteína sérica, que é a albumina. Nesse pico monoclonal tem mais quantidade, inclusive, do que a albumina. E aqui, isso é muito importante, por isso que a gente deve sempre pedir o gráfico. Vocês podem observar que, pelo gráfico, é medido a quantidade de proteína monoclonal que esse paciente tem. Aqui tem a quantificação. Podem ver aqui, 5,79 gramas de proteína monoclonal, enquanto a albumina deu apenas 3,78. Quando corre aqui na região de gama, é muito provável que seja um subtipo IgG. Mas para se determinar exatamente qual tipo de proteína monoclonal a gente está lidando, a gente deve fazer sempre esse exame que está aqui. Aqui é a antiga imunoeletroforese. O exame ideal a se fazer é a imunofixação. Aqui está a corrida eletroforética e vocês veem aqui que o subtipo desse mieloma, aqui é anti-gama, anti-alfa, anti-Mi, para IgM, anti-kappa e anti-lambda. E aqui vocês veem que é um mieloma do subtipo IgG-kappa. Bem fácil, bem mais fácil do que essa curva que está aqui. Esse exame aqui foi abandonado. Então, a imunofixação da proteína sérica, além da eletroforese de proteína sérica. Tem algumas situações em que o plasmócito anormal não vai secretar uma imunoglobulina inteira, intacta no soro. Vai secretar apenas um excesso de cadeia kappa ou um excesso de cadeia lambda. E como essa é uma molécula pequenininha, ela vai ser eliminada pela urina. E aí vocês veem que tem que ser feito a eletroforese de proteína urinária. Aqui está a curva eletroforética de proteína urinária, E vocês veem, essa é a normal, e aqui um pico monoclonal que corre na região de gama na proteína urinária. E aí, quando se faz a imunofixação, o que se identificou aqui? Apenas cadeia kappa na urina sendo secretada. E aqui um outro exemplo, também de urina, a secreção de cadeia leve lambda. Então, é fundamental para se fazer o diagnóstico a identificação da proteína monoclonal, tanto pela eletroforese quanto pela imunofixação do sangue e da urina. Qual a importância, então, do Free Light nesse contexto do diagnóstico? Vamos ver, então, primeiro os critérios de diagnóstico de mieloma. Esses são os critérios antigos, Já existe uma modificação que eu vou mostrar para vocês mais à frente, O mieloma ativo, o mieloma sintomático, ele é diagnosticado quando tem a presença de mais de 10% de plasmócitos clonais na medula ou pela presença do pico monoclonal, certo? Mas com sintoma. O paciente tem que ter esses sintomas que são definidos pelo esse acrônimo CREB, uma elevação do cálcio, uma disfunção renal, anemia ou lesões ósseas líticas. É muito importante fazer o diagnóstico diferencial com mieloma smoldering, assintomático, e com a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Então, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado tem menos de 3 gramas de pico monoclonal e menos de 10% de plasmócito na medula. E o mieloma
smoldering, ele tem mais de 3 gramas de pico monoclonal ou mais de 10% de plasmócito clonal na medula. Ambos não têm as manifestações designadas pelo acrônimo CREB, não tem sintoma. Qual é o papel, então, do Freelite? O Freelite é a avaliação das cadeias leves e livres. Aqui vocês veem bem claramente nesse diagrama, aqui é uma imunoglobulina intacta, né? Vocês veem com a cadeia leve, a cadeia pesada, e o Freelite está aqui, né? Uma cadeia leve e livre de capa, né? Essa região Hayden, né? Ela fica exposta aqui, ele fica solto, então a cadeia leve fica completamente exposta e ela pode ser dosada no sangue. Ela pode ser dosada tanto a cadeia que está envolvida, né? Vamos supor no caso capa, quanto a cadeia não envolvida, no caso lambda, né? E qual é a sensibilidade desse exame quando comparado à eletroforese de proteína e à imunofixação? É muito superior. A gente pode ver aqui alguns exemplos, né? Se a gente faz só a eletroforese de proteína, no caso do mieloma secretor, cerca de 90% vai ter a presença do plico monoclonal. Se a gente faz as cadeias leves e livres, mais de 90%, quase 97% vai ter uma alteração dos níveis e da razão da cadeia leve e livre. Nesse caso aqui, por exemplo, quando a gente tem um mieloma apenas cadeia leve. Se faz só a eletroforese, 45% de positividade, e se faz a cadeia leve e livre no sangue, mais de 99%. A amiloidose eu vou falar em outra aula, né? E aqui tem um exemplo bem emblemático, né? Se a gente faz só eletroforese e imunofixação, cerca de 3% dos mielomas são não secretores. No entanto, nesses casos não secretores, quando a gente faz a dosagem da cadeia leve e livre, 80% vai ter uma alteração no Freelite. Então, esse exame é fundamental, é crítico nessa situação dos pacientes também com mieloma, do antigo mieloma não secretor. Aqui, só para confirmar o que eu falei anteriormente, a eletroforese de proteína sozinha não é sensível ao diagnóstico. Então, não basta fazer a eletroforese sozinha. Vocês veem aqui a eletroforese sozinha, dando uma sensibilidade diagnóstica de 87% no mieloma. Quando a gente combina a eletroforese com a imunofixação de proteína sérica e a imunofixação de proteína urinária, sobe para 98,7% essa sensibilidade. E quando se combina a eletroforese, imunofixação e a cadeia leve e livre no sangue, pode chegar praticamente 100% dos casos podem ter uma alteração de uma das três ou de todas as três. Então, utilizar o Freelite associado à eletroforese e à imunofixação melhora em muito as taxas de detecção. Tira, por exemplo, aqueles casos de mieloma não secretor e eles passam a ser incluídos no grupo de mieloma secretor. Outra questão bastante importante relacionada ao Freelite, a dosagem de cadeias leves e livres no sangue, é que eles podem ser preditivos, né, da progressão da gamopatia monoclonal de significado indeterminado e do mieloma smoldering para mieloma sintomático. É um exame tão sensível, né, que ele pode detectar uma maior propensão à progressão desses pacientes que têm mieloma assintomático ou que têm MGUS, né? Então, pode ser uma ferramenta importante no acompanhamento desses pacientes. Aqui vocês veem, pacientes com MGUS, a possibilidade de progressão para mieloma múltiplo. Aqui em azul, aqueles pacientes que têm, isso aqui em anos, né? Com um Freelite, uma relação do Freelite. O que é a relação do Freelite? A relação entre cadeia envolvida e a cadeia não envolvida, certo? Então, uma relação de cadeia leve e livre, envolvida contra não envolvida, anormal, a progressão é muito mais lenta ao longo do tempo. Já um ratio, né, uma relação anormal do Freelite, leva a uma progressão muito mais rápida de MGUS para mieloma. Aqui vocês veem também para o MGUS, se criou 3 critérios para tentar pontuar, né, e prever essa possibilidade de progressão. Então, pacientes que têm um Freelite anormal, o ratio anormal, a relação anormal do Freelite, que tenham um MGUS não IgG, IgA, IgM, ou que tenham um pico monoclonal superior a 1,5,
se ele tiver os 3 fatores, ele vai progredir muito mais rápido do que aquele paciente que não tenha nenhum desses 3 fatores. E aqui é apenas um fator e aqui 2 fatores. Então vocês veem que a conjunção desses exames é importante como fator preditivo e pode estar recomendado no acompanhamento, no segmento dos pacientes com MGUS. Já para o mieloma assintomático, a mesma coisa. Aqui vocês veem pacientes que têm um ratio, uma relação kappa-lambda normal, e aqueles pacientes que têm uma relação kappa-lambda anormal. O risco para aqueles que têm uma relação anormal é muito de evoluir para mieloma assintomático é muito maior do que aqueles que têm uma relação normal. E aqui do lado a mesma questão da pontuação. Então aqui pacientes que têm mais de 10% de plasmócito clonal na medula, ou que tenham mais de 3 gramas por decilitro de proteína monoclonal e que tenham uma relação kappa-lambda normal, esses pacientes que têm as 3 coisas, os 3 fatores, vão ter um risco de progressão muito superior quando comparado àqueles que não têm nenhum dos 3 fatores, e para quem tem 2 fatores, esse risco intermediário. Então, certamente o Freelite deve ser incorporado ao segmento desses pacientes com MGUS e com mieloma smoldering ou assintomático. Esses são os novos critérios, os critérios revistos para o diagnóstico de mieloma múltiplo que deve ser tratado, o antigo mieloma sintomático. Então, o que apareceu aqui de diferente? Aqui está igualzinho aquilo que eu mostrei anteriormente, né? O critério para MGUS e o critério para mieloma smoldering. Para o mieloma múltiplo que deve ser tratado, 3 novos critérios apareceram. E a gente chama agora isso de eventos definidores de mieloma. O que são esses eventos, em vez do CREB, né? O que são esses eventos definidores de mieloma? É o aparecimento do CREB, basta ter um, tá? Basta ter um desses. Então, o antigo CREB está valendo aqui. Mas se o paciente tiver mais de 60% de plasmócitos infiltrando a medula, se tiver uma relação do Freelite kappa-lambda maior ou igual a 100, ou se tiver mais do que uma lesão focal na ressonância nuclear magnética de corpo inteiro, esse paciente hoje tem um evento definidor de mieloma. E esse paciente deve ser tratado como tal, como mieloma múltiplo. Então, o Freelite apareceu aqui, né? Porque, como a gente viu anteriormente, o risco de progressão desses pacientes de mieloma sintomático para mieloma sintomático é tão elevado que isso foi considerado um evento definidor de mieloma e esses pacientes devem ser tratados como mieloma. Qual é a importância, além do diagnóstico, do Freelite no monitoramento do mieloma, em relação à questão do tratamento? Para isso, seria interessante a gente passar um pouquinho desses conceitos aqui que nem sempre as pessoas estão muito habituadas a ouvir, né? Vamos lá. Vamos supor que um paciente tenha um mieloma, um mieloma cadeia leve do tipo lambda, ok? Do tipo lambda, apenas como exemplo, né? Então, o que seria a cadeia leve envolvida? Seria a lambda, né? Se a lambda estiver extremamente elevada, né, isso vai ter uma relação com a carga tumoral e também o decréscimo desse lambda vai ter uma relação com a resposta à terapia, ok? Se a gente considera a cadeia leve não envolvida, qual vai ser? Vai ser a cadeia kappa, que vai estar lá, ela pode se elevar porque é policlonal e vai estar baixa. O que vai acontecer na razão kappa-lambda? O lambda vai estar muito mais elevado do que o kappa, né? E isso tem muita importância para avaliar tanto a questão da clonalidade quanto em relação à confirmação da resposta, perfeito? E isso vem, então, pela razão kappa-lambda envolvida e não envolvida, perfeito? E também, um outro dado importante, não é só a relação entre kappa e lambda ou lambda e kappa, mas a diferença entre uma e outra também tem importância em relação à avaliação da carga tumoral e à resposta à terapia. Então, eu ressalto para vocês, a gente nunca deve olhar só isoladamente para a quantidade da cadeia envolvida. Tem que olhar para a quantidade da cadeia kappa ou lambda envolvida
em relação à não envolvida, tanto na relação entre uma e outra, quanto na diferença entre uma e outra. Vamos dar alguns exemplos. Por que isso é importante, né? A importância do Freelite nesse contexto é que o Freelite, na realidade, tanto kappa quanto lambda, o clearance, a meia-vida dessas cadeias é muito rápida, né? Então ela é rapidamente eliminada. Enquanto uma IgG leva 21 dias para ser eliminada, o clearance dela é muito lento, IgA e IgM 5 a 7 dias, é de horas o clearance da cadeia kappa lambda. Então ela permite um acesso muito mais rápido à resposta, ao tratamento. A sensibilidade analítica, isso eu já mostrei para vocês, do Freelite é mais de 10 vezes sensível do que a imunofixação. Então é um exame muito mais sensível do que a imunofixação. Então ele detecta o aparecimento do Freelite, antecede ao reaparecimento de uma imunofixação positiva. Isso tem implicações na questão do tratamento. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, nesse artigo de 2007. Vocês veem aqui um grupo de pacientes, aqui são meses após o transplante autólogo, né? E vocês veem aqui que a alteração da relação kappa-lambda apareceu muito antes do que, ainda com pacientes com imunofixação negativo, a relação kappa-lambda já estava alterada e aqui quando se positivou, realmente aumentando muito essa relação. Então, antecedeu em alguns meses a alteração do Freelite quando comparado ao reaparecimento da proteína monoclonal avaliada pela imunofixação, né? Aqui, numa outra série, para documentar isso, foram 31 pacientes com imunofixação negativa, né? Imunofixação negativa após o transplante. E vocês veem aqui que mesmo esses pacientes, todos eles com imunofixação negativa, vários desses 31 pacientes, ainda já tinham uma relação anormal do kappa-lambda, o Freelite alterado na sua relação kappa-lambda. É tão importante essa questão relacionada ao clearance, ao desaparecimento, à normalização do Freelite e a sua volta, que um novo critério de avaliação de resposta do mieloma múltiplo definido pelo International Myeloma Working Group incorporou um novo tipo de resposta, né? Antigamente a gente usava só a resposta completa para avaliar nossos pacientes. Então, o paciente que tinha uma resposta completa tinha uma imunofixação negativa no soro e na urina e tinha menos de 5% de plasmócitos clonais na medula. Permanece isso, mas foi incluído a resposta completa stringent para pacientes que tenham esses dois fatores e também uma razão kappa-lambda normal. Então, a incorporação do Freelite como resposta a partir daqueles dados que eu apresentei, ela está estabelecida. Então, um paciente com remissão completa, para ser stringent, ele tem que ter uma relação kappa-lambda normal. Aqui a gente são os dados que realmente comprovam que essa obtenção da remissão completa, que a gente chama de stringent, né, que praticamente não tem tradução, ela se correlaciona com a sobrevida global. Você vê aqui uma série de pacientes, né, onde 25% deles tinham uma resposta stringent após o transplante. E aqui são as outras taxas de resposta. Vocês veem as curvas de sobrevida, claramente para quem tinha remissão completa ou mais, muito melhor sobrevida do que as outras circunstâncias. Remissão parcial muito boa, remissão parcial, doença estável ou doença progressiva, que é um prognóstico péssimo. Vocês veem aqui, só avaliando a resposta completa stringent comparado com a remissão completa e comparado com não remissão completa, as diferenças marcantes na curva de sobrevida. Então, a obtenção da resposta stringent definitivamente leva a uma probabilidade de sobrevida global muito superior à obtenção das outras respostas. E aqui vocês veem que também a manutenção dessa resposta completa stringent ao longo do tempo leva a um resultado muito superior quando comparado àqueles pacientes que perdem a resposta completa stringent. Então, a normalização da razão das cadeias leves livres melhora a sobrevivência através de todos os níveis de resposta. Aqui nesse artigo de 2015, vocês veem sobrevida livre de progressão, razão kappa-lambda normal e razão kappa-lambda anormal. Tanto para a sobrevida livre de progressão,
quanto para a sobrevida global, um impacto tremendo, né? 29 contra 16 meses e aqui 91 contra 58 meses. Em relação, então, fica muito claro para vocês o papel do Free Light, tanto no diagnóstico quanto no monitoramento dos pacientes com mieloma múltiplo. Então, os fatores mais importantes é que ele leva a uma avaliação muito rápida da resposta. A sensibilidade é superior à eletroforese de proteína e à imunofixação. Ele detecta a doença residual e a recidiva precoce. E a intensidade da resposta pelas cadeias livres está correlacionado com a sobrevivência. Então, é muito importante a incorporação desse exame, do Free Light, tanto no momento do diagnóstico quanto no segmento dos nossos pacientes com mieloma múltiplo. Era isso, então. Muito obrigado.